Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Valéria França, eu tô aqui para mais uma live com vocês. Hoje nós teremos um convidado especial que foi notícia durante a semana. Eu tô falando do Murilo Gouveia, ele é farmacêutico da Abrace, Associação da Paraíba, muito conhecida na comunidade canábica. É uma associação de pacientes que entrou. Abraço aqui, já chegou o nosso convidado. Deixa eu conseguir resgatá-lo aqui. Opa, opa. Deixa eu ver se eu consegui. Murilo Gouveia. Ele é um jovem farmacêutico que trabalha na Abrace e está nessa pesquisa que nós publicamos essa semana da Abrace junto com a Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos ver, vamos ver. Tá conectando. Oi, gente. Oi, Paloma, Astrid. Vocês são muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Eu vi também que passou por aí o Eric. O Eric é Amazonas, ele é professor da Universidade Federal também. E eu acho que ele também está envolvido nessa pesquisa. Envolvido? Não, é o médico responsável pela pesquisa, né? Olha, o nosso amigo Murilo está com um pouco de dificuldade, mas ele já tá aí tentando se comunicar. Ó, vamos ver. Aí, salve. Salve, salve, Eric. Vamos ver. Murilo, não conseguiu entrar. Murilo, você vai ter que de novo aparecer aqui para eu te resgatar. Abraço. Eita, não tô conseguindo pegar você. Murilo, tá difícil aqui, viu? Bom, gente, estou aqui tentando dividir a tela com o Murilo. Acho que ele está com um pouco de dificuldade, deve ser a conexão dele deve estar um pouco fraca. E às vezes isso acontece. Bom, mas enquanto isso, eu vou contando um pouco. Não, enquanto isso, não, eu vou tentar passar uma mensagem aqui para ele para ver se ele está com dificuldade. E vocês aguardem só um minutinho. Vou passar um WhatsApp para ele para dizer se ele está com problema. Vamos lá, vamos lá. Abraço. Será que ele está nos ouvindo? Murilo, cadê você? Vamos ver. Oi, Luiz. Oi, Bruno. Oi para todo mundo, gente. Nosso convidado está com um problema aqui, mas ele já vem. É o Murilo Gouveia. Ele estava tentando pelo Insta da Abraço e não conseguiu, agora ele vai tentar pelo pessoal dele. Nós estamos aguardando você. Beleza, é o problema de internet mesmo, gente. Esse horário é muito bom porque todo mundo está um pouco mais liberado para falar dos afazeres, mas às vezes a conexão fica entupida, né? Não tem jeito. Muita gente ao mesmo tempo e as conexões às vezes não dão certo. O Murilo está em João Pessoa, eu estou aqui em São Paulo. Eu falo aqui do bairro da Vila Mariana, quase Paraíso, aqui nas imediações entre o Parque do Ibirapuera e a Avenida Paulista. E o nosso querido Murilo está em João Pessoa, né? Ele trabalha lá, ele, junto com o Cassiano, ele vem profissionalizando o cultivo de cannabis. Hoje a Abraça é um dos maiores produtores, é muito importante porque ela oferece com a mais acessibilidade, né, da cannabis para os pacientes. E aí o Cassiano resolveu ficou muito com essa época da Covid, ele ficou muito tocado com as pessoas que estavam morrendo, as pessoas que estavam passando
por dificuldade. O Murilo diz que tá passando aqui. Murilo, vamos embora. Passa aqui de novo. Eu não te vi aqui. Aqui o Murilo. Aqui, Murilo, 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 Murilo. Transmitir ao vivo com o Murilo. Pronto, acho que agora vai, gente. Vamos ver. E aí, como eu estava falando, ele queria ajudar de alguma maneira os profissionais da saúde. Ô, Murilo, como é que Oi, vai? galera. Tudo bem? Conseguiu Agora conexão? vai. Tava ruim aí? Sim, o Wi-Fi tá dando um probleminha aqui desde ontem, mas agora no 3G. Aí tá indo, né? Eu tava falando aqui que esse horário é muito bom porque tá todo mundo mais tranquilo em casa, ou se não tá em casa, tá mais. Tudo bem que metade da população está em casa, mas tá mais livre dos afazeres, mas ao mesmo tempo é hora que todo mundo se conecta, né? Às vezes fica meio carregada mesmo a rede. Então vamos Sim, começar sim. aqui. Eu vou te Vamos. apresentar de novo, tem um monte de gente já te esperando aqui. Eu sou Valéria, Valéria França, sou jornalista, faço as lives pelo Sechá de quinta-feira, e o nosso convidado de hoje é o Murilo Gouveia. O Murilo é farmacêutico e hoje ele está na Abrace, Associação de Pacientes que se cuidam com cannabis. E essa semana ele, tanto a Abrace como o Murilo, né, foram assuntos da semana, porque eles receberam autorização do Conselho de Ética, ali da Universidade Federal de Santa Catarina, para tocarem uma pesquisa que vai ajudar os profissionais da Visa, né, na verdade, ajudar esses profissionais de saúde. Eles acreditam que a cannabis pode ter um impacto no estresse do profissional de saúde, no humor do profissional de saúde. E a gente está falando de enfermeiros, de médicos e todos aqueles que estão aí dando sangue no campo de batalha da Covid, que é uma pandemia que afetou o mundo inteiro. E aí e por isso que o Murilo está aqui com a gente. O Murilo entrou na Abrace numa época quente das coisas, ele está um ano lá, é isso, Murilo? Isso. Obrigado pela introdução, galera. É um prazer imenso poder compartilhar com vocês todos sobre o que a gente está propondo agora estudar e também um pouquinho do que a Abrace vem fazendo, né, de melhorias e tudo mais. Como a Valéria comentou, eu sou farmacêutico, eu tenho foco em indústria, eu trabalho no desenvolvimento dos produtos da Abrace, na padronização dos óleos, produtos novos em catálogo, e a gente tem uma meta nesse ano, colocar pelo menos 5 novos produtos, né, mas de acordo com as necessidades que os pacientes vêm solicitando nos últimos anos. Inclusive, um dos óleos que vai ser colocado em catálogo é esse que a gente vai estudar com os médicos. É um óleo um pouquinho mais rico que o convencional em canabinoides. E vocês estão chamando de canabidiol integral, né? E isso. A Abrace, ela trabalha somente com o extrato integral da planta, né? Que possui um espectro mais amplo de canabinoides, terpenos, flavonoides, que já vem demonstrando por diversos estudos e meta-análises que ele faz um efeito um pouco melhor do que quando isolado. Ele Uhum. consegue ter uma segurança maior e ainda reduzir a quantidade gasta de matéria-prima. Alguns estudos mostram que chega a utilizar 4 vezes menos do que quando o produto é isolado da planta. Nossa, Então, isso. E como é um fitoterápico que trabalha justamente na homeostase do organismo, cada fitocannabinoide vai agir de uma forma a balancear todas as reações no paciente. quer Então, dizer, a Abraça, as características é essa. quer dizer que, na verdade, acho que é legal até explicar, né? Parece que, Sim. pelo que eu entendo, parece que esses terpenos e esses outros canabinoides que tem a planta, eles potencializam o canabidiol, a ação do canabidiol, é isso? Ele vai ter um efeito um pouco melhor, na verdade, um pouco mais balanceado. Não é que ele vai promover um efeito maior. O canabidiol isolado, ele pode chegar a ter
um certo nível de toxicidade, não grave, claro, mas quando você coloca o THC, por exemplo, mesmo que em níveis residuais, ele consegue fazer esse balanceamento para essa intoxicação não chegar a ser, não ser percebida. E essa intoxicação seria o que exatamente? Porque quando a gente fala em intoxicação, né, a gente já lembra de Uhum. intoxicação alimentar e já pensa numa coisa monstruosa. Como é Uhum. que essa intoxicação com Sim, canabidiol puro? certo. Como que vai ser uma única molécula sendo colocada no organismo, pode ser que os receptores ficam sobrecarregados e fica muito dessa molécula solta. E com isso, o efeito pode ser um pouco além do esperado, pode acabar sobrecarregando um pouco ali o sistema nervoso. Tem alguns estudos ainda bem em estado inicial e pré-clínico, né, com animais, que mostraram o canabidiol em altas doses, muito além do que os produtos da própria Brás chegam a ter em um frasco inteiro, é, apresentam um nível de irritabilidade nesses animais. Mas isso são doses extremamente altas, Mas acima de 400 miligramas por ml, entendi. de uma Mas única essa vez. irritabilidade é irritabilidade de humor, é isso? Sim, sim, Entendi. E que no caso seria um efeito contrário que vocês querem, né? Vocês querem que exatamente. o impacto seja um impacto É. positivo e não negativo, né? Mas é um estudo bem isolado, sabe? Bem à par, que realmente essas doses mais altas é muito difícil de ser utilizada hoje, ser prescrito por um médico. Uhum, Realmente, o que lá fora acaba tendo algumas traduções errôneas quando fala de overdose, o pessoal já imagina algo relacionado a óbito, etc. Mas é uma dose além do ideal que acontece. Mas com os medicamentos integrais, por ele já apresentar um resultado em baixas doses, é muito difícil chegar nesse ponto. quanto que um paciente toma, mais ou menos? Você Hoje, os tem alguma... pacientes da Abras, sim, sim, que eu tenho mais contato, né, Hum. chega a tomar entre 5 a 10 miligramas por dia do canabinoide de interesse. O Isso seria o THC, o quê? CBD. 5 gotas, 10 gotas? O que a gente está falando de quanto? Sim. Vai depender do produto que ele escolheu. Hoje a Abrace ela tem produtos de 0,5% de extrato, que tem em torno de 1 miligrama por ml do canabinoide de interesse, Hum, chegando até 2% de extrato, que tem em torno de 4 miligramas por ml do canabinoide de interesse. uhum, uhum. Então, vai depender. Um paciente, por exemplo, que toma o 2%, vai estar administrando ali uns 2, 3 ml por dia, no máximo. Uhum, A uhum, maioria administra bem menos do que isso. uhum, uhum. Ah, entendi. Quer dizer, é Mas uma mesmo porção assim, bem quando você tem. pequena mesmo, né? Você falou em 400, a gente toma 2 miligramas, É, é totalmente inferior, exatamente. né? Sim. Entendi. E que conseguiria chegar somente com um isolado, né? Porque se fosse um integral, era uma quantidade absurda de óleo que ia Uhum. estar tomando. O próprio Agora, veículo poderia gerar uma repulsão no paciente, antes do entendi. próprio canabinoide. Muito interessante. Agora me diz uma coisa, você falou que você está lançando 5 medicamentos diferentes, né? Você falou de um só. Os outros são o quê? São alguns produtos um pouco mais inovadores, mas tem um que a gente já vai colocar em catálogo na próxima semana, que eu já posso falar, que é a cápsula. Hum. Aí, para os pacientes que têm problema com o sabor do óleo, né, e têm dificuldade nessa administração, a cápsula, além de ter um efeito mais prolongado, tem essa vantagem, né? Nas Ah, próximas 2, 3 semanas já deve estar disponível para os associados da Abrasa. ó, É um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde o ano tem, passado. tem alguém aqui, o BMW, que está perguntando sobre o sublingual. Vai ter um sublingual? Sim, esse do estudo com os médicos vai ser sublingual. Ah, é. A gente, quando desenvolveu esse produto, foi mais no intuito da agilidade da administração dele e para ele ter um medicamento que ele não precisa administrar uma grande quantidade do óleo em si. Ou seja, a gente Uhum, subiu a concentração desse óleo, ele uhum, tem em torno de 100 miligramas por ml de canabidiol, neste uhum. caso, e então o paciente pode tomar uma, duas gotas que já sugeriam um efeito interessante para ele.
Entendi. Na teoria, já poderia aliviar alguns sintomas de ansiedade, por exemplo. E é sublingual, a gente está dizendo que nem é uma pirulinha sublingual ou é alguma coisa diferente? Esse que a gente vai, essa cápsula ou o medicamento dos médicos? O medicamento dos médicos, porque é novo esse, Dos né? Que médicos, você falou, esse que é sublingual, não sim. é? Isso. Vai ser em forma de gota sublingual, Ah, não gotas. é comprimido. Tá, tá. Gotas. Ele vai vir num frasco pequenininho de 10 ml, nessa concentração. A gente vai ter de 50 miligramas por ml, 100 miligramas por ml e 150 por ml de THC ou CBD ou balanceado, né? CBD THC 1 para 1. Uhum, uhum. Agora, eu vi que vocês, vai ser um estudo clínico grande, né? 300 pessoas já é uma coisa de fôlego, né? Sim. Não A é? gente está bem feliz, né? É, Acho que além desse estudo em si, das possibilidades de resultado que ele pode gerar para o mundo acadêmico, mas a própria aprovação dele no comitê de ética brasileiro para estudar cannabis é um grande motivador, sabe? Para que outros estudos, outros pesquisadores também se animem a submeter os trabalhos dele e, com isso, agregar mais valor para esse cenário, né? Que é o que a gente vem precisando. Ah, sem dúvida. Agora, E e até porque imagino que agora as universidades devam estar mais empolgadas, porque é, é Covid, as pessoas precisam investir em novos medicamentos, né? É um período difícil. Eu acho que a saúde nunca teve tão em pauta, né? Eu acho que isso ajuda a cannabis, né? Ajuda a pesquisa, não ajuda? com certeza, foi um momento bem oportuno, assim, principalmente por essa questão de uma pandemia gerar, entre aspas, um certo caos na população, e isso acabar agravando essas crises de ansiedade, principalmente, e outros transtornos de humor. E Uhum, a cannabis, ela já vem sendo consagrada com esse efeito terapêutico mais relacionado a esses controles. uhum. Então, a gente conseguindo possivelmente demonstrar esses efeitos em um ambiente de larga escala, né, com 300 médicos, o que a gente fala na indústria que é um teste de estresse, né? A gente submete algo ao pior cenário possível. Então, em quesito de ansiedade, acredito que a pandemia seria o Vai pior ficar cenário péssima, né? possível para ver se algo realmente surge efeito como surge. Eu acho que é um potencial bem grande que a gente tá em mãos hoje. Você sabe que E, eu conheço vários médicos, que você fala em ansiedade, né? Que estão aí no campo de batalha e que eles estão se isolando da família, o que dá uma ansiedade ainda maior, né? E tem alguns que, assim, alugaram um apartamento fora, outros que não quiseram fazer isso, estão, tipo, na edícula da casa sem ter contato com ninguém, porque eles são veículos, né? São super transmissores. Eu imagino a sim, ansiedade dessas pessoas, né? Quer dizer, além de conviver com a dor, com a morte, com o estresse da doença que não tem uma cura, acho que não tem coisa pior para o médico do que lidar com uma doença que não tem cura, né? É uma falta muito. de perspectiva, né? É o Exatamente. E o que pior. ele vai dizer para o paciente? O que ele vai dizer para a família? Ele vai ficar bom? Né? Vai depender do organismo, né? Muito difícil. Aí, fora isso, a angústia pessoal, né? De estar isolado da própria família, que é sempre um conforto, né? Sim, com certeza. E me diz uma coisa, você já tem pessoas cadastradas? Como é que tá? Sim, hoje foi bom você ter comentado. A gente acabou de bater 100 cadastros no estudo em Opa! menos de 48 horas. Sim, Oh! 100 Sensacional! cadastrados. A gente está Sensacional! esperando chegar a utilizar um N de 300, né, para ganhar uma robustez bem grande, mas em torno de 1.000 cadastros para conseguir refinar esse número e ter algo mais distribuído em todo o Brasil, que não crie nenhum viés regional, por exemplo. Entendi. Muito bom. Então, a gente está aceitando tanto os médicos quanto enfermeiros também. Tinha muita gente na dúvida se os profissionais de enfermagem também poderiam participar, e sim podem. É só fazer o cadastro
no link disponível no C-Chat, né? Na Uhum. matéria que a gente compartilhou. E vamos lá. Acho que Muito vai ser bem. muito promissor isso. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, alguma faixa de idade que não pode? Vocês querem só tem, como é que funciona isso? Sim, a gente tem alguns critérios de inclusão que seriam acima de 18 anos, né? Não pode ter nenhum distúrbio psiquiátrico muito grave, nada além do próprio estresse e ansiedade, que vai ser o objeto de estudo, né? E para o caso das mulheres, não pode estar em gestação e nem em lactação, que é justamente um dos requisitos do comitê de ética. Como que a gente demonstra que a gente vai garantir uma segurança para os pacientes. Uma das Uhum, possibilidades são esses critérios para a gente restringir um pouco para minimizar o máximo possível dos riscos que podem estar envolvidos. uhum. E a questão vocês vão fazer alguma pergunta tipo você usa já cannabis, seja de uso adulto ou seja medicinal, isso Sim, interfere? com certeza interfere muito. Inclusive, no próprio cadastro que ele vai submeter antes de participar do estudo, ele tem que colocar se administra cannabis ou não de forma regular, porque isso Uhum, pode acabar criando um viés no estudo, né? Se ele já administra cannabis, seja por óleo, seja por via inalatória ou qualquer outra, pode acabar criando um falso negativo e acabar atrapalhando um pouco os dados. Então, é muito importante que o pessoal que se submeta a fazer o estudo tenha essa consciência também de que é importante que não seja o usuário regular de cannabis e realmente sejam os pacientes mais novos, assim, a via administrar. Seja entendi, realmente uma alternativa de tratamento, não seja algo que ele já esteja fazendo. entendi. Por O exemplo, se Silva, ele administrar um placebo, né, ele ainda teria o efeito da cannabis. aqui tá, é o residual, né? É, Que na verdade, se ele isso, faz uso, aí atrapalha mesmo, né? Agora, isso. o Silva está perguntando se os fisioterapeutas podem participar. Por critério de robustez do próprio estudo, a gente limitou somente para médicos e enfermeiros, por enquanto. Se a gente fosse Uhum, colocar fisioterapeutas, esse N amostral teria que ser superior, sabe? Teria que entendi. crescer muito e com isso tornaria um pouco mais difícil ali fazer todos esses cadastramentos, poderia restringir muito o estudo, sabe? Uhum. Então, mas isso não impede também que futuramente a gente ou outros pesquisadores submetam algum para os fisioterapeutas, para os próprios farmacêuticos também, que trabalhem nessa área da saúde, ou qualquer outros profissionais Claro. que venha a ser útil esse tratamento para ansiedade. Agora, os outros profissionais, além de outros profissionais, eu imagino que também vocês devam estar limitando para médicos e enfermeiros, porque esses têm um impacto muito maior, né? Eles estão muito mais direto todo dia, talvez, que os fisioterapeutas, né? E aí eles devem ter É, o maior impacto de estresse mesmo. Na matéria que a gente publicou no C-Chat, eu vi que uhum, vocês usam uma escala da psicologia para medir o estresse, que não vai envolver, na verdade, testes clínicos e biológicos, né, de sim, laboratório. Como é que esse teste de isso. estresse, ele é de quantos pontos? Ele é só um questionário? Conta pra gente como é que ele funciona. A gente pode fazer também, de repente, em casa, para saber qual que é o nosso estresse. Sim, o ideal é que ele seja avaliado por um psicólogo, né? Mas ele está disponível para consulta na internet. Ele é validado pela Sociedade Brasileira de Psicologia, é um questionário de 10 perguntas, e dentro das perguntas tem algumas alternativas. O paciente vai se autoavaliar de como que foi o decorrer desse tratamento dele. A Uhum, partir desse questionário, ele vai ter uma consulta com o médico, né? uhum. Telemedicina, a gente vai fazer esse acompanhamento dele, e o Será, médico vai confrontar será um esses dados, acompanhamento à ver se distância, é isso? isso, acompanhamento à distância. Uhum. Foi um dos recursos que a própria pandemia, entre aspas, proporcionou, né?
que Uhum, teve que ter uma regulamentação para esses médicos, não só para pesquisa, mas médicos de forma geral conseguirem ainda acompanhar esses pacientes. uhum, uhum, Aí, com uhum. isso, na pesquisa, a gente consegue acompanhar desde o paciente no Rio Grande do Sul até no Amazonas, Roraima, etc. Muito legal, né? Isso é muito legal, Sim, sim. dá uma possibilidade ainda maior, né? De pegar pessoas de É, outras partes, né? Agora, nesse teste é o quê? Alto grau de estresse, médio, baixo? Qual é a escala dele? ele vai dar o grau de médio, baixo e alto. Isso dependendo também da análise que o psicólogo vai realizar, né? Uhum, O conjunto desses dados, entre o questionário, a consulta médica e a análise do psicólogo e do estatístico também, que uhum, vai conseguir definir esses resultados. uhum, uhum, Você tinha perguntado da questão dos ensaios bioquímicos. Em um primeiro momento, a gente já está um pouco mais de 3 meses desde que o Cassiano, o fundador da Abrace, teve essa ideia de atendimento para os médicos. A gente está 3 meses escrevendo esse projeto. E diversas foram as opções que a gente encontrou para conseguir levar isso para um lado mais profissional, de uma forma que a gente consiga submeter no comitê de ética, conforme a gente submeteu. E uma das alternativas era realmente fazer um ensaio mais robusto, né, com alguns marcadores bioquímicos. Porém, esse estudo fica muito caro para algo de imediato. A gente até encontrou algumas empresas interessadas em patrocinar, mas acaba criando um viés ali para Que o marcadores estudo. seriam, que marcadores seriam isso para. Seria exatamente o que esses marcadores? Sim. São alguns marcadores, algumas enzimas, alguns tipos de citocinas, alguns compostos no organismos que acabam sinalizando se o paciente, o quão grave está aquele paciente por via bioquímica, não em forma de questionário, por exemplo. Tá. Aí teria que ser feita uma coleta de sangue, teria que deixar esse paciente em acompanhamento em um hospital ou em uma clínica, e com isso acaba demandando muito pessoal para trabalhar e para fazer essas análises, comprar reagentes. Acaba saindo um pouco, é muito interessante, mas acaba saindo um pouco caro. Seria o quê? Liberação de hormônios de estresse, por exemplo, seria um Alguns marcador? hormônios também podem ser considerados marcadores. Ah, interessante, muito interessante. Agora, parece que vocês vão expandir um pouco mais isso, né? Eu ouvi dizer, alguém me contou que talvez vocês que tenham outras universidades interessadas, então Sim. provavelmente esse estudo vai ser maior do que 300 pessoas, é isso? Esse estudo especificamente vai ficar em 300 pessoas, mas o que, que acontece? Desde quando a gente começou a escrever esse projeto, vários pesquisadores do Brasil inteiro se interessaram pela causa, por fazer algum estudo do tipo. E com isso criou alguns outros braços para esse estudo. Mas ainda são projetos que ainda estão na parte de redação e que ainda precisam ser submetidos ao comitê de Uhum, ética. uhum, uhum, Seriam parecidos, mas não entraria ainda para esse projeto que a gente aprovou. uhum, Que uhum, esse próprio projeto ele já engloba o Brasil inteiro, então seria redundante a gente repetir ele. uhum. Mas sim, vem muita coisa interessante. Inclusive, depois que saiu a aprovação no comitê, vieram vários pesquisadores interessados ainda em colocar os estudos, utilizar os medicamentos da Abraço para eles. Uhum. Então, em breve a gente já deve ter alguma coisa a mais aí. Esse que tem uma história ótima, assim, que na verdade, aliás, o Cassiano que me contou que quando Uhum, que ele ficou muito comovido com essa história da Covid, que ele queria ajudar e ele sempre achou que a cannabis poderia ajudar esses pacientes. uhum, Primeiramente, por uma questão, porque ele sabe que aumenta a imunidade do paciente e que só de ele ter uma imunidade mais alta, isso seria uma forma de proteção a mais, né? Como se você fortalecesse os seus soldados de combate aos vírus, né? uhum. Então, isso ajudaria muito. Só que era uma coisa difícil de provar, né?
O Cassiano, bem no começo, a gente discutiu muito sobre isso, né, dessas possibilidades. E realmente, existe alguns estudos que indicam essa possibilidade, não existe nada ainda sobre Covid, né? Existe Uhum. apenas dois, na verdade, um no Canadá que indica que pode ser que ela haja inibindo algumas reações no organismo para evitar a contaminação, mas ainda são estudos bem iniciais. Mas E tem alguns outros. O estudo do Canadá não vai pela imunologia, vai por ser uma coisa anti-inflamatória, né? Uma substância anti-inflamatória, não é isso? Sim, também. Ele vai inibir uma enzima específica no organismo que é necessária pelo vírus para causar infecção. Uhum. Mas ainda assim, isso não foi testado em humanos, então é promissor, mas ainda precisa algumas coisas serem realizadas. E, É, é, se fosse- que eu lembro desse estudo do Canadá, que ele começou, são pesquisadores que trabalhavam com cannabis e câncer, né? E como seria o anti-inflamatório, né? Porque a inflamação que levaria ao câncer, segundo sim, eles, você desinflamando, e a COVID, quando ela ataca, ela provoca uma inflamação em todo o organismo, não é isso? sim. É o que a gente chama de tempestade de citocinas, né? Essas citocinas pró-inflamatórias acabam combatendo não só o vírus, mas também o próprio organismo. E com isso acaba agravando o problema, né, os sintomas. Ou Ó, seja, não é bem o vírus que acaba levando a pessoa a óbito, é o próprio organismo em combate ao vírus que acaba gerando esses problemas. uhum. Então, uma das possibilidades é essa, né, ela conter essa tempestade de citocinas, ainda precisa ser realizado para comprovar, mas é uma das possibilidades, sim. É o Eric Amazonas, que que vai ser o médico responsável pelo estudo que vocês estão Sim. fazendo lá pela universidade, está aqui no Saúde Canábica, Eu tô vendo. dizendo para mim, não, 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 anti-inflamatório é o de Israel, do Canadá é na infecção mesmo. Se ele A está infecção, falando, né? tá certo. Não é, sim, sim. Eu faço a Inclusive, ele falou correção aqui, ó, aqui ao vivo. É o contrário, ele eu já vejo falou que que eu não vou parar nesse não, já aviso. né? Ele está Já tem super muita coisa para ser empolgado, ele está feita bem mesmo. feliz, ele está bem feliz com o estudo. Sim, Ele é muito ativista também, né? É muito legal. E é um sim. estudioso, tá aí há bastante tempo, né? Uhum, sim. Inclusive um curso lá na universidade, né? De endocannabiologia. Difícil esse nome, endocannabiologia. Sim. Bom, e aí você acha que vocês vão conseguir tirar algum. Eu sei que o foco é o estresse, mas vocês acham que vocês vão conseguir é, tirar algumas conclusões que podem sugerir outros testes? Bom, é difícil dizer agora, porque não é o objeto do estudo que a gente submeteu no comitê de ética. Uhum, sim. Mas, com certeza, a gente imagina fazer outros artigos nesse próprio estudo, além desse relacionado ao transtorno do humor. Só que agora, no início, é bem complicado a gente dizer. Só quando começar e a gente analisar os primeiros resultados, a gente vai conseguir comentar algo sobre. Muito bacana. Agora, eu vi que você, apesar de você ser jovem, 27 anos, você tem uma passagem por várias áreas aí da farmácia, né? Passou por controle de qualidade, e desde cedo se interessou pela cannabis. Parece que você teve uma doença, foi isso? Conta pra gente a sua experiência, porque é engraçado, tem muitos profissionais na área médica também que acabaram entrando na pesquisa de cannabis justamente porque tiveram um problema de saúde e a cannabis ajudou. Quando eu tinha em torno de 14 anos, eu fui diagnosticado com um tumor de pele. Ele ficava na coluna, e ele estava crescendo de um modo a entrar entre as vértebras. E com isso, acabava que o próprio desenvolvimento da musculatura não ficava uniforme, o que gerou alguns outros problemas, como escoliose e alguns sintomas de dor, incomodavam bastante. E desde então eu comecei a pesquisar alguma alternativa que eu pudesse fazer o tratamento que não fosse por via cirúrgica,
pelo local ser um pouco crítico ali para realizar. E eu encontrei alguns estudos em artigo que demonstravam a possibilidade da cannabis ter esse tratamento para alguns tumores de pele. Aí, desde então, eu comecei a fazer o uso do extrato puro por via tópica e ele começou a ir regredindo. Quando teve essa regressão, eu cancelei a cirurgia, que inclusive já estava marcado na época, e hoje eu tenho. Ele não saiu completamente, eu tenho só a marca dele, mas ele já não está entre as vértebras, a musculatura está uniforme, Ou seja, ele não dá e isso dor, me né? estimulou bastante. Eu imagino uma coisa entre E a duas dor também, vértebras, cada vez que você mexe, devia apertar e doer, né? é, Isso, né? sim, sim. Agora, você disse que você tinha 14 anos na época, né? E sua Sim. mãe, quando você veio com essa história, olha, eu descobri que a cannabis ajuda. Ela acreditou, achou que você estava de história para cima dela. Não, ficou bem com o pé atrás, mas quando eu mostrei que era por via tópica, não era nada do uso convencional que se tem hoje em mente, né? Ela ficou um pouco mais tranquila, mas sempre assim com o devido cuidado que acho que toda mãe tem com o filho. Claro, claro, claro. Sem dúvida. E você tomou Devido por quanto? preocupação, na verdade. Claro, sem dúvida. Você tomou por quanto tempo? Foi em torno de 4, 5 meses, passando só por via tópica mesmo. Você não teve que continuar tomando, né? Hoje, de vez em quando, eu passo a pomada da Abraça, mas por tentativa de tirar, que ele ficou uma mancha pequena, mas tentativa de tentar reduzir. Mas o tumor em si, ele foi necessário usar mais extrato concentrado, por exemplo. Mas a gente está falando de uma coisa com mais de 10 anos, né? E quer dizer, naquela época a cannabis medicinal era conhecida por pouquíssimas pessoas no Brasil, né? Tinha o Fórum do Grow Room, né, que era basicamente uma revista científica online atualizada diariamente e tinha bastante informação interessante. Mas a maioria era informação de fora, né, de outros Uhum. países que estavam fazendo, e principalmente artigos científicos e outros fóruns, por exemplo, semelhante ao Grow Room, só que de outros países. Mas E, realmente não é nada comparado com o que a gente tem hoje de acesso, né? Com não, mídia especializada falando sobre cannabis. até para Muito conseguir o legal. medicamento, né? Hoje você pode importar. Naquela época, como Sim. você fez? Você sabe, viajou para pegar o medicamento? Como é que foi? Não, foi por cultivo caseiro. Eu fiz a importação das sementes, né? E cultivei. E eu mesmo fiz a extração. Porque realmente, na época, não tinha nenhum relato, pelo menos que eu não lembro de ter encontrado nenhum relato de alguém trazendo esses Entendi, medicamentos. E até entendi. lá fora também, não, esses medicamentos não eram tão comuns. A maioria que encontrava eram alguns extratos para o uso recreativo, né? Uso adulto. Mas os medicamentos em si, eles começaram a crescer de alguns anos para cá. E foi por causa disso que você resolveu fazer farmácia? Você se encantou Sim. aí com essa extração, com toda Né? essa Inclusive, hoje, o que eu habilidade? trabalho mais na Abrace é nesse desenvolvimento dos processos, né? Algumas técnicas de extração mais apuradas, de controle de qualidade também. É realmente a área que eu me identifiquei ali mais. E por estar trabalhando com cannabis, que é uma planta que tem esse potencial de tratamento para patologias de pessoas que às vezes não tinham nenhuma perspectiva de melhoria, é bem animador, sim. Ainda mais na Abras, que é uma iniciativa social. Inclusive, esse estudo também, né? Completamente por iniciativa social. Nossa, legal. Esse estudo é muito legal. Eu acho que vai ser um marco, né? Porque É, as universidades reclamam aqui em São Paulo, a veterinária tentou fazer um estudo com animais, conseguiu um fornecedor e depois teve um problema e foi cancelado o estudo. Ou seja, existem N problemas que levam os estudos a não irem para frente, seja por causa do fornecimento, seja por causa da falta de vontade política das academias entrarem por esse viés, enfim. Eu acho que acaba sendo um marco, né? E vamos que vamos.
Muito importante. Agora, você falou em extração, tem duas coisas que eu gostaria de juntar. Lá atrás, quando a gente estava conversando, você falou do sabor ruim do olho. Sim. E agora você falou da extração. O Uhum. tipo de extração interfere no sabor do óleo? Com certeza. Principalmente a extração por via alcoólica, hidroalcoólica, ela extrai basicamente todos os compostos ali da planta, e principalmente a clorofila. Uhum. Clorofila que está mais relacionada a esse sabor amargo nos óleos, sabe? E principalmente os óleos de CBD. Quando a gente faz alguns outros tipos de extração por via seca até com água mesmo, a gente consegue fazer alguns tipos de extração sem Com precisar água? do álcool, Ah, é? sim. E aí, com a água ainda a gente consegue manter vários terpenos que, inclusive, também tem um efeito sinérgico com os canabinoides. É muito legal. E vem sendo mais utilizado em outros países. E aqui no Brasil ainda não tem nada semelhante. A gente já está nos planos, porque é realmente muito interessante essa. Ah, que Mas o legal. THC em si, ele também tem essa característica de sabor residual. Inclusive, por exemplo, para algumas formulações, tipo um colírio, é muito complicado você fazer um colírio de THC justamente por alguma dessas características que acabam deixando, por exemplo, o paciente vai administrar no olho e acaba ardendo o olho dele, Uhum, etc. uhum, Mas principalmente a clorofila que gera esse sabor amargo do óleo. uhum, uhum. É a clorofila. Sim. Tem alguns processos de destilação que a gente consegue retirar essa clorofila. Talvez o pessoal já tenha visto, talvez você já tenha visto também, Valério, um óleo que é semelhante a um mel. Ele tem a densidade também bem parecida, a viscosidade bem parecida com o mel, a coloração também, aquele bem amarelo, bem dourado. Aquele é um extrato destilado, que ele passa por um processo de retirada desses outros compostos, e no final vai ficar só os canabinoides, possivelmente alguns terpenos também. Uhum. Aí ele chega em concentrações bem elevadas. Enquanto com um extrato bruto desse preto tem em torno de 30, 40% de canabinoide, esses destilados chegam a 98% de canabinoide. Olha, eu não sabia. Eu achei que quanto mais preto, mais concentrado, melhor. Nada a ver, né? Ai, nada a ver, Muita nada a gente ver, pensa. nada a ver, tá vendo? Santa ignorância. E me diga uma coisa, lá na Brás vocês usam que técnica para extrair o óleo, para extrair o extrato? Atualmente a gente usa a extração por via alcoólica, é essa que mantém a clorofila, porque a clorofila também tem o seu efeito medicinal, sabe? Não é só os canabinoides. E apesar de ainda deixar esse gosto residual, alguns pacientes relatam que é mais interessante. A gente está em um processo de escalonamento da produção, né? Para aumentar a eficiência da extração, mas ainda assim mantendo essa clorofila. Mas em algumas formulações mais específicas que realmente o gosto acaba incomodando, por exemplo, jujubas é um exemplo, é ideal que a gente retire. Então, o processo de destilação é o ideal. A gente ainda não faz, mas seria bem interessante. Agora, não é possível você colocar um gostinho, né, nesse óleo. É... Sim, sim. Dá sim. No próprio óleo com clorofila, a gente já conseguiu mascarar o sabor, deixar com sabor de tutti-frutti. Não, Ainda não colocou um catálogo, mas foi possível fazer. Talvez se tiver mais demanda do pessoal pedindo, a gente coloque ele em catálogo. porque para criança deve ser mais fácil, né? Que algum Com sabor que certeza. para ela seja mais familiar, né? Eu fico imaginando assim, Sim, do que uma coisa ruim. Ai, tá sim. na hora do olhinho ruim. Ó, tem alguém que fala que o óleo é gostosinho, que ele não é nada ruim. Tem gente que gosta, tá vendo? Tem gente que gosta, sim, Tem gente que... exatamente. Mas você sabia que eu jamais imaginei que a clorofila desse um gosto ruim, porque a gente toma suco de clorofila, né? E o suco de clorofila é bom. Sim, mas é a questão da concentração. Ali você vai estar com um extrato, entre aspas, de clorofila 1000 vezes mais forte, sabe? Entendi. Então, o que acontece? Você primeiro faz a extração hidroalcoólica e depois você faz a concentração dessa amostra. Você vai evaporar todo o álcool dela, não vai ficar álcool nenhum.
e o que vai sobrar vai ficar uma clorofila cada vez mais concentrada. Aí com isso dá o sabor amargo. Uhum. Se você pegasse esse suco e tentasse concentrar ele por uma técnica de retirada de solvente, e ainda teria esse gosto bem forte. Sensacional. Vocês estão com quantos associados na Abrace? Essa semana acho que bateu uns 6.300. Semana passada estava com 6.200. 6.300 associados? Sim. Uhul! Que sucesso! E vocês já estão de mudança lá para o prédio novo? Porque, para quem não sabe, a Abrace está de mudança. Estava em construção, né? Até uns tempos atrás, um prédio novo, super bacana, 3 andares, bem moderno. Parece que o Cassiano quer até botar um café lá, um café canábico lá em cima. Vai ficar bem pop esse centro. E aí eu São queria saber se vocês já possibilidades. estão mudando para lá ou não. A gente está em fase final de construção, de reforma, na verdade, desse prédio. É um prédio no centro da cidade daqui de João Pessoa, em frente a uma lagoa, super aconchegante lá. E é um prédio de 3 andares, onde vai ter o acolhimento, que o pessoal já conhece, vai ter um espaço kids para eles brincarem. E no primeiro andar desse prédio vai ter um laboratório cumprindo todas as normas sanitárias requeridas pela Anvisa. Há algumas ainda além do que ela pede. A gente está realmente elevando o nível, justamente para mostrar que aqui no Brasil não é só seguro e possível, mas também pode servir como exemplo para o mundo inteiro, a produção de cannabis com qualidade. A E Yasmin desculpa te interromper, mas a Yasmin estava sim, sim, perguntando onde é a sede. A sede é em João Pessoa, não é isso? O prédio é em João isso, João Pessoa, Pessoa. né? A gente tem esse prédio, né, em fase final, mas também tem um galpão de cultivo em Cabedelo, que é uma cidade aqui próxima de João Pessoa, e uma outra sede de cultivo em Campina Grande, que é uma cidade um pouco mais para o interior. Aí são greenhouses, né, bem grandes, cada uma tem em torno ali de uns 2.000 metros quadrados para Grande. fazer o cultivo dessas plantas medicinais, Uhum, e elas são enviadas para esse laboratório no centro que a gente está terminando, onde que uhum, vai ser feita a extração, a manufatura do produto acabado e também a dispensação e envio para o Brasil inteiro. uhum. Nesse prédio novo, você estava comentando a ideia do Cassiano e tudo mais, vai ter um auditório também para treinamento de profissionais da saúde, palestra para pacientes, mas de pacientes que queiram se informar mais, né, Uhum. sobre essas possibilidades que a planta pode dar. Claro, que é bem importante, né? Só Sim. assim a gente consegue fazer um uso adequado. Bom, Murilo, muito obrigada por você ter vindo, disponibilizado seu tempo. A gente está super feliz. Eu fiquei muito honrada, muito feliz também com a possibilidade de um estudo clínico sério, acompanhado pela uma universidade. Mas a gente está no final aí da nossa live. E aí eu gostaria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes aí, que estão aqui no Instagram, o endereço aí da Abrace, ou ao menos o site da Abrace, acho que é importante, né? Todo mundo que sabia que ela ficava em João Pessoa, nem que tinha 2 outros centros de apoio, né? Cabedelo e Campina Grande. Então, acho que é muito legal. Se você quiser falar mais alguma coisa, você tem 3 minutinhos. Não, eu queria agradecer, Valéria, a oportunidade também de poder estar compartilhando isso tudo com o pessoal, também essa divulgação para o nosso estudo, né, para a gente fazer essa captação dos voluntários. E eu acho que é muito importante mídias como o C-Chat, mídias especializadas, para para fazer evoluir essa informação, não ficar mais redundante como a gente viu alguns anos atrás. Uhum, uhum, E a Abrace, hoje a gente não está atendendo presencialmente devido à pandemia, né? A gente está funcionando a produção, o atendimento por telefone, site. Quem quiser entrar em contato é www.abrace.org.br e lá você também, caso queira cadastrar no estudo, também vai ter o link para fazer esse voluntariado. E
qualquer coisa, nossa equipe também está sempre à disposição. No Instagram da Abrace também encontra os telefones para a equipe de acolhimento, para quem quiser entrar na Abrace e poder fazer o uso dos óleos, vai ter todo o acompanhamento com o nosso pessoal. Muito bacana. E para encerrar aqui, queria dizer que nós, para quem não teve a oportunidade de entrar no Seixar essa semana, nós fizemos uma matéria sobre estudo que publicamos ontem. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá na home do Seixar ainda, uma matéria fresquinha para vocês. Se quiserem tirar mais alguma dúvida, mas mais dúvida do que o Murilo tirou, realmente não tem. Obrigada a todos, obrigada Murilo, obrigada a todo mundo que participou aqui da live. É sempre um prazer estar com vocês. A cada live que eu faço, eu gosto mais ainda, porque a gente tem um público muito bacana, participativo. E na semana que vem estamos aí. Um abraço grande a todos. Beijo, Murilo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Logo, logo a gente disponibiliza no site a sua live, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.